Olá, meu nome é Melissa, eu sou aluna da cadeira de Teorias da Comunicação, que é ministrada pelo professor Gonzalo. E como foi instruído pelo professor, eu vou, por meio desse vídeo, fazer uma videoaula sobre a escola de Frankfurt, que foi a escola que eu optei por apresentar. Primeiro eu vou fazer uma breve resumo sobre o histórico da teoria da Escola de Frankfurt. Então, em 1923, teve a abertura do Instituto de Pesquisa Social por Felix Well, que foi filiado à Universidade de Frankfurt. Em 1930, o Max Zuckermeier, ele assume a direção do Instituto. Em 1933, o Instituto, que é a Escola de Frankfurt, ele é fechado pelo Estado nazista, porque considera suas atividades hostis ao Estado. E os principais membros da escola, eles migram para Paris e posteriormente vão para Nova York. Em 1940, nos Estados Unidos, é criado o Instituto da Pesquisa Social. E em 1950, o Instituto de Pesquisa Social é reaberto na Alemanha. Também vou apresentar agora também os principais teóricos, que entre eles temos o Theodor Adorno, o Max Zuckermeier, o Herbert Marcuse, o Walter Benjamin e o Jorginho Habermas. Obras importantes dessa escola, temos a Dialética do Iluminismo, de 1947, do Adorno e do Rickemeyer. Eles apresentavam reflexões sobre a transformação do progresso cultural no seu contrário, e a partir da análise dos fenômenos sociais típicos da sociedade norte-americana entre os anos 30 e 40. Temos a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, de 1937, do Walter Benjamin, onde ele reflete sobre a relação entre a arte e a tecnologia na modernidade, a redefinição do conceito da arte e na sua função social. Também temos Eros e Civilização, de 1955, e O Homem Unidimensional, de 1964, do Herbert Marcuse. Faz crítica da cultura burguesa, da influência dos movimentos estudantis, de contestação do estabelecimento nos anos 60, na Europa e nos Estados Unidos. Também temos A Consciência Moral e Agir Comunicativo, de 1981, do George Habermas, onde o autor critica a função ideológica da ciência e da técnica das sociedades modernas, e ele propõe o redirecionamento da razão instrumental para a emancipação da humanidade através do agir comunicacional, em que ele possa orientar as ações dos sujeitos com base num sentido comunitário. Falando agora um pouco sobre a teoria crítica, as propostas gerais, os frankfurtianos, eles elaboraram uma teoria crítica da sociedade contemporânea, especialmente dos desdobramentos do capitalismo, que é aliado à técnica e aos seus impactos sobre a vida dos indivíduos. Eles analisam o sistema da economia de mercado, abordando questões como desemprego, crises econômicas, terrorismo, antissemismo, condição global das massas, mercantilização da cultura. E eles propõem uma temática nova através da análise dos fenômenos superestruturais e do comportamento coletivo das sociedades capitalistas industrializadas. E em nome da racionalização, os processos sociais eles são denominados pela ótica da ciência aliada à técnica, traduzida como racionalidade da dominação da natureza para fins lucrativos. Então, eles denunciam a separação e a oposição do indivíduo em relação à sociedade. Eles criticam a dominação dos indivíduos nos estados capitalistas e fascistas. Eles apontam o positivismo como uma estratégia de manutenção e de reprodução dos status quo. Eles defendem a atividade reflexiva como uma solução da reorganização racional da sociedade, embora elas não apresentem soluções práticas pelos impasses que foram gerados pelo capitalismo, aliado à industrialização. E as teses postuladas pelos frankfurtianos enfatizam o papel central de que a ideologia desempenhe formas de comunicação nas sociedades urbanas modernas. E eles apontam o mídia como um agente da barbárie cultural, veículos propagadores da ideologia das classes dominantes, imposta às classes subalternas, pela persuasão ou manipulação. Eles entendem as pesquisas sectoriais e os mídias como instrumentos de manutenção do sistema, através da reprodução de modelos e de valores sociais. Falando agora um pouco sobre a indústria cultural, a expressão utilizada por Adorno e Rickemeyer na Dialética do Iluminismo, um livro de 1947, no capítulo A Indústria Cultural, o iluminismo como uma mistificação das massas em substituição do termo cultura de massas, para poder designar a produção e a difusão de bens simbólicos em escala industrial.
Para o Adorno e para o Huckemeyer, a indústria cultural, como subsistema da sociedade capitalista, ela reproduz a sua ideologia e estrutura. A indústria cultural, ela configura produtos vinculados pelo mass media, portanto, ela não designa peças culturais provindas da elite nem da produção menos favorecida. As reflexões do Adorno e do Huckemeyer, elas assentam na constatação de que a sociedade industrial, ela não realizou as promessas do iluminismo humanista, porque o desenvolvimento da técnica e da ciência não trouxe um acréscimo na felicidade e nem na liberdade para o homem. Ao invés de libertar o homem e o progresso da técnica, ele acabou escravizando o homem e alienando ele. A reprodutibilidade técnica retirou tanto da cultura popular como da cultura erudita o seu valor real. O resultado da indústria cultural não conduz à experiência libertadora da fruição estética. O princípio da reprodução defumadora da obra, nivelando por baixo, por exemplo, as adaptações de livros e filmes que são adocicados para poder tornar mais apelativo para o consumo. Para os frankfurtianos, os produtos da indústria cultural, elas teriam três funções: ser comercializado, promover a deturpação e a degradação do gosto popular e obter uma atitude passiva dos consumidores. Sendo assim, havia muitas críticas à indústria cultural. O sistema, ele condiciona o tipo, a qualidade e a função do consumo na sociedade. A indústria cultural, ela provoca uma homogeneização dos padrões a gosto. Então, o indivíduo, ele deixa de decidir autonomamente o conflito e soluciona-se com adesão à crítica dos valores impostos. À medida que a indústria cultural se consolida, mais adquire poder sobre as necessidades do consumidor, guiando e disciplinando, como diria Adorno em 1967. O consumidor não é soberano como a indústria cultural queria fazer crer. Não é o sujeito, mas sim o seu objeto. A individualidade, ela é substituída pela pseudo-individualidade. A repetitividade e a estandarização da indústria cultural fazem da moderna cultura de massa um meio de controle inaudito. Os produtos da indústria cultural, eles paralisam a imaginação e a espontaneidade, impedindo assim a atividade mental do indivíduo. A indústria cultural, ela reflete um modelo de mecanismo econômico, estrutura multistratificada das mensagens que reflete a estratégia da manipulação da indústria cultural. A recepção das mensagens do mídia escapam do controle da consciência. Então, o espectador, ele absorve as ordens, as indicações e as proibições sem senso crítico. Os sujeitos, os sujeitos encontram-se privados da verdadeira compreensão da realidade e da experiência de vida pelo uso constante de óculos esfumaçados oferecidos pelo sistema através da indústria cultural. Agora que já foi explicado os conceitos básicos da escola de Frankfurt, eu vou dar um início histórico para poder contextualizar o período que estava passando. Então, ele teve a sua origem no ano de 1920, em meio a conflitos históricos que permeavam a Alemanha nesse período, antecedendo o fim da Primeira Guerra Mundial, que teve início em 1914, e o término em 1918, e com a inserção do Tratado de Versalhes, que foi um tratado de paz assinado pelas potências, e assim com ele deu fim à Primeira Guerra Mundial. A Escola de Frankfurt, ela teve sua primeira ideia apresentada após a primeira semana do trabalho marxista, em 1923, onde foi lançado uma ideia do marxismo puro e verdadeiro, que isso faz crítica ao stalinismo soviético. Então, a escola nasceu com a finalidade de fazer uma investigação sobre a industrialização moderna, sendo assim, teve seu início na Alemanha, na cidade de Frankfurt, e foi denominado Instituto de Pesquisa Social, com o propósito de tentar instaurar uma teoria social capaz de interpretar as grandes mudanças que estavam ocorrendo no início do século. Em 1924, o filósofo alemão Max Huckemeyer e o economista Frederick Pollock, eles fundaram o Instituto de Pesquisa Social, afiliado à Universidade de Frankfurt. Porém, com a tomada de Hitler do poder em 1933, o Max ele é tirado do cargo de diretor da instituição, pelo fato dele ser judeu, e com ele muitos outros membros saíram pelo mesmo fato. Então, como a escola era financiada por investidores judeus, a escola passa a ser transferida para os Estados Unidos, atuando agora na Universidade de Colômbia. Por fim, para finalizar a minha videoaula, eu reuni aqui um resumo sobre os conceitos da escola de Frankfurt. Então, uma base epistemológica da escola era baseada no Marx, com Freud e Hegel e Kant. A base teórica era a teoria crítica, o método de investigação era a crítica ao método, valorização da teoria.
A pesquisa era fenomenologia, principalmente contra a rigidez do método. O sentido do saber era engajado. A pesquisa era fenomenologia, principalmente contra a rigidez do método também. O poder da mídia era resultado da alienação. Solução seria a revolução e ou uma postura crítica. A política era a sociedade alienada. A solução seria a revolução ou a postura crítica. A estética era a mídia aliena e aniquila a arte. E a tecnologia é um sinal de degradação da dominação da humanidade. Assim eu finalizo a minha apresentação. Espero que vocês tenham conseguido entender e sanar algumas dúvidas. E é isso, então. Obrigada e tchau.